Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, agora aqui no último episódio dessa série, desse desenho aqui que eu estou fazendo, aqui desse quadro, Alcançando o Realismo no Desenho a Grafite. Vou estar mostrando nesse vídeo como fazer esse fundo com esse preto absoluto, usando apenas lápis 6B. Que técnica usar para ficar com esse tom escuro com preto absoluto. E também vou estar deixando no final desse vídeo uma tela final de um vídeo anterior, onde eu mostro esse mesmo procedimento fazendo esse fundo escuro, só que usando outro lápis com uma graduação mais baixa, apenas 4B. E ainda ficando com um tom de escuro ainda mais intenso do que com o 6B desse da Lomograph da Staedtler. Se ainda não se inscreveu, já clica aqui nesse botão do lado aqui embaixo e já se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que serão postados nas semanas à frente. E também não esqueça de deixar seus comentários com relação a esse quadro, se vocês estão gostando aí dessa sequência, dessa série de vídeos. Deixe aqui seus comentários para que eu possa estar dando aí essa sequência, fazendo essa série, dando outras aulas usando esse mesmo procedimento desse passo a passo. Então vamos agora assistir nessa última aula desse desenho e aí nos encontramos aí em outras videoaulas. Muito bem, vamos dar início aqui a mais essa aula. Agora como fazer esse fundo escuro usando apenas lápis 6B. Então vou mostrar aqui o procedimento de como fazer esse fundo totalmente preto. Vou dando início aqui usando o lápis 6B. Lembrando que é importante ao fazer esses fundos escuros, sempre tomar o cuidado de não acalcar demais o lápis para tentar deixar totalmente escuro logo da primeira aplicação, na primeira camada. Então tem que usar um pouco de leveza, como você pode estar observando. Eu estou escurecendo, mas está ficando granulado, com essa granulação, né? Ou seja, esses poros brancos, que são os poros do papel. Porque é importante usar um pouco de leveza e não pressionar demais para tentar escurecer logo da primeira aplicação. Se pressionar demais o lápis, vai saturar o papel, vai ficar aquelas riscas muito escuras e outras mais claras, e nem mesmo esfumando ou depois da aplicação do verniz vai conseguir eliminar essas manchas mais escuras e outras mais claras. Então muitos têm mencionado que já tentou fazer fundos escuros, porém ficam essas manchas, umas escuras e outras mais claras. Mesmo depois de esfumar e aplicar o verniz, essas manchas permanecem. E eu também já cometi esse erro. Eu já fiz alguns fundos escuros, então por pressionar demais o lápis, aí acabou ficando essas manchas mais escuras e outras mais claras. Mesmo esfumando, não teve como eliminar. Então é importante fazer esse trabalho com a mão um pouco suave, né? Pressionar só um pouco, mas sem pressionar demais, para ir deixando essa granulação dos poros do papel, para só em seguida vir com a esfumação. Então, como vocês podem estar observando, ela não está preto, totalmente escuro como essa outra parte que eu já esfumei. Então, estou passando, mas deixando, todo granulado, porque eu não estou pressionando demais o lápis, para evitar o erro de ficar manchas escuras e outras manchas mais claras, mesmo depois da esfumagem. Esses pontos brancos que eu estou deixando em destaque é o reflexo de algum objeto desfocado aqui nesse fundo. Deve ser algum objeto que tem um efeito,
algum efeito cromado ou algum tipo de luminária acesa, algum ponto de luz. Tem algum reflexo aqui no fundo bem distante. Então esse é o primeiro processo. E agora é só pegar um pincel. Esse aqui é número 8, com as cerdas cortadas ao meio, para ela ficar as cerdas um pouco rígidas. E aí começar a esfumar esse grafite. Por que é importante usar o pincel e não papel higiênico para esfumar fundos escuros? O papel higiênico, quando você passa, ele remove boa parte desse grafite. Ele esfuma, mas não com tanta precisão. E ainda remove um pouco do grafite. Já o pincel, ele em vez de remover, ele aplica esse grafite com mais precisão, preenchendo os poros. Como vocês podem estar observando, à medida que eu vou passando o pincel, já vai escurecendo mais essa área que eu passei o grafite. Porque o pincel ele tem essa capacidade aí de preencher esses poros e esfumar com mais precisão o grafite. Então nunca esfumar com papel higiênico quando se trata de fundos com pretos bem escuro, preto intenso. Então esfumar só com o pincel, que aí vai ficar bem homogêneo e vai preencher totalmente os poros do papel. Então é só aplicar o pincel e esfumar em toda a região que foi feito o trabalho de aplicação de grafite. Então não ficou totalmente escuro como o outro parte que já está feita. E aí em seguida vem com uma segunda camada, que aí quando esfumar com o pincel, aí vai fechar aí essa tonalidade. Então agora eu vou aplicar aqui a segunda camada com o lápis 6B, para depois em seguida vir novamente com o pincel, para que fique aí esse preto absoluto aí. Aqui passando essa segunda camada com a mesma intensidade, né, na mão, com o peso da mão eu usei na primeira, estou usando também na segunda camada, para não fazer manchas muito fortes e aí causar esse problema do verniz depois não conseguir eliminar completamente o brilho do grafite. Mesmo que você passe o verniz, quando você satura demais o papel, esse brilho ainda vai permanecer. O verniz ele não consegue eliminar totalmente esse brilho aí que tem no grafite. Então quando você passa de forma mais suave, depois esfuma com o pincel, aí o verniz, depois de sua aplicação, né, o verniz fosco, ele consegue eliminar totalmente o brilho do grafite, deixando aí o preto, né, bem fosco, sem esse brilho, mas também bem escuro. Novamente agora é só esfumar com o pincel aí essa segunda camada de grafite. Então aí já percebe-se que ficou totalmente preto, fundo com tom bem escuro.
Eu estou fazendo aqui todo o processo novamente aqui nessa segunda parte aqui, aplicando aqui o grafite, aplicando a primeira camada. Então observe que está todo granulado aí com esses pontos brancos que são os poros do papel. Aí novamente aí pegar o pincel e esfumar esse grafite para preencher totalmente os poros do papel, para ficar aí com esse preto bem intenso. Agora novamente aplicar a segunda camada do grafite para deixar esse preto bem intenso aí, de forma bem absoluta. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma tela final onde eu vou estar mostrando como fazer fundo escuro usando outro lápis, deixando esse preto absoluto. Então aqui novamente, esfumando com o pincel aí essa segunda camada que foi aplicada, para deixar com esse preto absoluto aí, totalmente intenso. Então fica essa dica aí de como fazer esses fundos bem escuros, usando apenas lápis 6B